Nem de esquerda e nem de direita. Eu sou católico. Essa foi a resposta que eu dei para um amigo que me questionou sobre as políticas eleitoreiras, sobre as brigas entre direita e esquerda, me questionou sobre os candidatos, sobre a pauta da direita conservadora, e essa foi a minha resposta para ele. Eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Eu sou católico. E essa deveria ser a sua resposta, meu caro, caso você seja católico, assim como eu. E caso você não seja católico, não tem problema. Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai entender o porquê de esquerda e direita serem duas faces da mesma moeda, duas faces da mesma revolução. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão indo lá no site da Suma Virtus e se inscrevendo e assinando. Tem a inscrição gratuita e tem a assinatura paga, que é aquela que libera todos os conteúdos exclusivos para os assinantes. Aquela que libera o melhor da Suma Virtus. Nos conteúdos exclusivos estão o melhor dos nossos artigos, conteúdos densos, robustos, análises que você não vê na internet, um conteúdo de altíssima qualidade, um nível intelectual muito grande e assuntos um tanto quanto espinhosos. Então é por isso que tem assuntos que só os assinantes vão poder desfrutar, porque caso eu coloque esse conteúdo aberto, a chance de dar ruim para mim é muito grande, né? Receber processo, ser linchado, a internet vocês sabem como é que é, né? Então tem coisa que você não pode falar abertamente, mesmo sendo a verdade, mesmo sendo o certo, você não pode expor da forma que nós vemos expondo aqui na Suma Virtus. Então, os assinantes eles têm esse privilégio, porque eles vão conseguir acessar o melhor da plataforma e o melhor dos nossos conteúdos. Você também pode ir lá e se inscrever de forma gratuita, mas eu peço que migre da assinatura gratuita para paga e libere o melhor que podemos te oferecer. Então, antes da vinheta, eu já peço para você deixar o like e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito. E fique comigo nesse vídeo, porque esse vídeo promete, viu? Muito bem, meu caro, é um prazer estar em mais um vídeo aqui com você na Suma Virtus. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê da esquerda e da direita serem duas faces da mesma moeda, como ambas serem dois aspectos do mesmo movimento revolucionário que começou na Revolução Francesa. Então, o termo esquerda e direita, talvez você já esteja cansado de saber, mas muita gente não sabe, então é por isso que eu venho tratar de forma bem didática este assunto. Ele nasceu na Revolução Francesa, no fim do século XVIII, onde os revolucionários franceses queriam a destruição do status quo, queriam o fim da monarquia e queriam, no seu lugar, um governo em que eles mesmos, os próprios revolucionários, estivessem no poder. É isso, o revolucionário ele quer sempre poder e dinheiro, né? Então era necessária essa subversão do status quo, a subversão da monarquia francesa, para que os revolucionários, na figura de Robespierre e muitos outros, fossem alçados no poder e implementassem, então, o terror, o grande terror vermelho, o grande terror revolucionário naquele país. Mas a Revolução Francesa não nasce do nada. Ela nasce de ideais revolucionários prévios, como o Iluminismo,
como o Renascimento e como a Reforma Protestante. Então, a Revolução Francesa não nasceria se não houvessem, ao menos, essas três vertentes intelectuais prévias, né? O Iluminismo, o Humanismo e a Reforma. Então, nesse vídeo, a ideia é te mostrar como, a partir da Revolução Francesa, esses termos como esquerda e direita, conservador e reformista ou coisa do tipo, ele nasce e como, infelizmente, são duas faces dentro da mesma revolução. São dois espectros que nada fazem a não ser continuar o próprio movimento revolucionário. Então, para você saber mais sobre a Revolução Francesa em si, nomes, datas, a cronologia, enfim, eu quero que você entre no site da Summa Virtus e leia o artigo que eu escrevi sobre o tema. Está bem robusto, é um artigo gratuito, então você não precisa ser assinante para ler. E você vai compreender a cronologia dos fatos, desde da Assembleia, a convocação geral dos estados, a queda da Bastilha, Robespierre, a ascensão de Napoleão, enfim, tudo isso está lá escrito, está lá no artigo da Summa Virtus. O link está aqui embaixo, ou você pode escanear esse QR Code aqui e abrir os nossos links. E lá no site você vai poder entender perfeitamente o que vem a ser a Revolução Francesa. Bom, primeiramente, é muito simples entender a origem deste vírus ideológico. Intelectuais como Rousseau, Voltaire e Montesquieu, eles com os ideais iluministas, com os ideais muitos maçônicos, muitos nomes do iluminismo, da Revolução Francesa eram maçons ou pertenciam a grupos iniciáticos, grupos anticatólicos, anticristãos, e eles se reuniam em cafés, ambientes militares, ambientes culturais para discutir o que viria a ser a Revolução Francesa. Então a Revolução ela não foi um levante espontâneo do povo, foi um processo instrumentalizado por elites, porque é isso que o movimento revolucionário faz. Ele usa do povo, ele instrumentaliza o povo, mas nunca parte da massa, exatamente. Eu já tratei sobre isso em vídeos anteriores e no site da Summa Virtus tem muito conteúdo sobre isso, de como o movimento revolucionário ele precisa se camuflar sob diversas narrativas, diversas ideologias, a fim disto daqui que eu estou mostrando, a fim de uma revolução sanguinária e satânica, de fato. Então, nunca começa pela massa, é sempre a elite revolucionária encabeçando as engrenagens, né? Encabeçando os meios de ação e utilizando eles em prol do seu poder, em prol da tomada de poder. Então, o povo ele não formula o processo, né? Ele é instrumentalizado para reconfigurar a política como uma ferramenta de engenharia social, conforme os revolucionários desejam. Então, jaz aí a quebra da ordem tradicional, a quebra do status quo vigente na época, que era uma monarquia católica. Então, há um ponto de ruptura. Em 1789, Luís XVI convoca os Estados Gerais e, a partir daí, tecnicamente falando, se inicia a Revolução Francesa. Luís XVI ele gostaria de amenizar os ânimos daqueles revolucionários que estavam, naquele momento, instruindo a massa ao caos, né? Então, o rei ele se sentiu na necessidade de convocar essas assembleias para dar uma resposta prática ao descontentamento popular, entre aspas, entre muitas aspas. Afinal, a França, na época, estava economicamente saudável, socialmente saudável, mas os revolucionários, agitadores, eles sabem como manipular as massas e o rei viu a necessidade da convocação dos Estados Gerais e se iniciar as assembleias para conter os ânimos revolucionários.
O objetivo final não era apenas mudar quem detinha o poder, mas alterar a fonte da autoridade de Deus para a humanidade. Mas que humanidade é esta? Os próprios revolucionários, é claro. Porque é isso que o revolucionário faz. Ele coloca o seu desejo à frente de tudo, como se a humanidade, como se o povo desejasse aquilo que a elite deseja. Mas não é dessa forma que acontece. Os revolucionários, eles se infiltram no meio da cultura, no ambiente social, no show business, teatro, nas peças literárias, enfim, a fim de subverter, a fim de romper com a autoridade divina em âmbito político, é claro, mas antes em âmbito intelectual, cultural e espiritual. Então, a autoridade que passa a reinar após a Revolução Francesa, e isso em todas as repúblicas do mundo, não é mais a autoridade divina, não é mais a autoridade de Deus, é a autoridade do homem. E que homem é este? O revolucionário. O homem sanguinário, o ditador, o genocida. É isso que a Revolução Francesa escancarou. Então nasce a falsa dicotomia entre esquerda e direita. Nasce nas assembleias. De um lado estão os inimigos da monarquia e da igreja, aqueles que prezam por uma ruptura total, e do outro lado estão os defensores do status quo. Então, como funciona esse organismo revolucionário? A esquerda e a direita moderna, elas não são inimigas mortais. Elas são, na verdade, duas mãos operando a partir do mesmo corpo revolucionário. Ambas rejeitam a ordem transcendente em favor de um jogo de poder secular. Então a direita, neste caso das assembleias, no caso dos Estados Gerais da Revolução Francesa, ela não queria o retorno ao status quo monárquico, cuja a fonte da autoridade era Deus. Não. Eles queriam conduzir essa mudança para um fim menos pior. Então, o que seria a mão esquerda? É a mão do carrasco, a face mais bruta e orgulhosa do processo. Representa a destruição explícita e o ódio às hierarquias naturais. Busca um paraíso material através do sangue e do caos. Foi ela o responsável pelo período do terror, a qual a Revolução Francesa escancarou, e, como eu disse, foi liderada por figuras como Robespierre, Danton e Marat. Enquanto a mão direita é a mão anestésica. Então, esse conservadorismo moderno é a ala reacionária da Revolução. Historicamente representada pelos girondinos, eles tentam frear o ritmo da destruição, mas já abandonaram a defesa da ordem orgânica. Enquanto a esquerda incendeia, a direita tenta juntar as cinzas. Então é isso que a direita faz, é isso que os girondinos fizeram, e é isso o que todos aqueles que se dizem conservadores se propuseram a fazer depois da Revolução Francesa, que é limpar os cacos dos revolucionários. É isso que a direita faz. Infelizmente, ela é a parte reacionária da revolução. Então, o revolucionário ele age de forma ativa, de forma espinhosa, estrondosa, enquanto o reacionário, esse pessoal da direita, enquanto o conservador, ele vai agir da forma reacionária, apenas catando os cacos dos revolucionários e tentando juntar isso num molde agradável. A direita ela faz isso. A esquerda destrói, a direita tenta juntar os cacos da forma menos pior. Porra, mas isso é imperfeito. Temos um problema aí. A direita ela é problemática por isso, porque ela está dentro dos parâmetros revolucionários. Ela pertence ao processo revolucionário. Só que na vanguarda, né?
a parte reacionária. Ela não age, ela reage. E isso é ruim. Isso é uma porcaria. Não, ser de direita não é ser antirrevolucionário. Ser antirrevolucionário é ser tradicionalista. Ser antirrevolucionário é ser contra tudo o que a Revolução Francesa estipulou. Tudo que previamente os humanistas e os iluministas estipularam. Não ser de direita, neocon, conservador, porque o conservador está conservando o quê, meu Deus do céu? Se está tudo um caos, se o revolucionário vai e taca a zorra em tudo, causa o maior tipo de desgraça possível. É ateísmo, é aborto, Estado laico, feminismo, ecossocialismo, fascismo. Daí vem o conservador e quer conservar o quê? O que você quer conservar? Não tem muito o que ser conservado. Tá dando para entender? O conservador ele sempre vai estar na vanguarda da revolução, mas ele vai fazer parte da revolução. Então, o esquerdista vai morder, o direitista vai assoprar. O esquerdista vai tacar fogo, o direitista vai tentar colocar panos quentes vai tentar, enfim, limitar a queima, né? Tentar limitar o incêndio, mas o incêndio já foi feito. Esse quadro, ele é perfeito para você entender isso, meu cara, perfeito. Se você não entender desta forma, que eu vou te mostrar agora, me desculpa, mas você não vai entender de outra forma. Veja, esse é o erro do conservador, daquele que se diz de direita. Não adianta tentar conservar as estruturas de um mundo que já nasce torto. Então veja, olha na parte superior. A esquerda exige uma mudança radical. A direita resiste inicialmente, numa posição defensiva. Então a esquerda conquista a mudança. A direita vai fazer o quê? Aceitar a mudança com um novo status quo. E depois a direita defende este novo status quo contra o próximo ataque da esquerda. Não faz muito sentido, né? Veja que a revolução ela não para em nenhum momento. O direitista, então, ele está sempre um degrau atrás do esquerdista. Mas ele faz parte do processo revolucionário. O conservador hoje, ele aceita o Estado laico, ele aceita o aborto, ele aceita o feminismo. Se não aceita verbalmente, ele aceita em seus atos. Qual conservador hoje, me diga, meu cara, coloque aí nos comentários. Qual conservador hoje, qual político de direita, influenciador de direita, fala dos males do Estado laico? Nenhum. Nenhum. O político conservador, ele só sabe, na melhor das hipóteses, eu ia falar na pior das hipóteses, não, mas na melhor das hipóteses, defender a vida humana contra o aborto. É isso que o direitista sabe fazer no máximo. Então pode rolar o máximo de pauta feminista, que se não for muito radical, o direitista vai até apoiar. Quantos conservadores você já não viu repetindo as mesmas pautas, as mesmas ideias que os esquerdistas em relação ao feminismo? E existe candidato de direita que é muito mais feminista do que de esquerda. Muito mais. Muito mais. A depender do país, então, porra, nem se fala. Nem se fala. A esquerda russa, ela é anti-aborto. Ela é anti-aborto. Mas a direita brasileira relativiza. É a favor das ideologias feministas. E daí? Bela porcaria, né? Então, qual a matriz do diagnóstico civilizacional? A esquerda, ela possui a fonte de autoridade como a vontade geral, mas no caso, vontade geral entenda como a vontade dos próprios revolucionários.
e nessa razão abstrata, que é abstrata por quê? Porque é uma razão irracional. Só é racional se for viável para os revolucionários. Se fizer sentido em nome da revolução, então é racional. O seu método de ação é a destruição e o caos absoluto, e a visão secular que tem do Estado é, de fato, anticlerical e anticatólico. Então, o esquerdista, ele é o pior do movimento revolucionário. Ele é sempre o pior. Ele é sempre quem age da forma mais satânica, radical possível. Em todos os casos. Seja no caso econômico, social, enfim. E o direitista? Bom, o direitista, ele entende como a vontade geral um formato constitucional, um constitucionalismo. O método de ação é o gerenciamento dos escombros. E sua visão de Estado é um Estado laico ou neutro. Quantas vezes você já não viu um conservador falar: não precisamos falar aqui da laicidade do Estado, somos neutros, a política não deve se envolver com religião, então vamos deixar para que todo mundo seja feliz, somos todos iguais perante a lei, perante o constitucionalismo, somos todos iguais perante as 4 linhas. Só está catando os escombros, certo? Só está aparando, pegando os cacos de vidro. Só isso. E varrendo por baixo do tapete, né? Só isso que o direitista consegue fazer. Isso em todo lugar, em todos os países do mundo. Na Europa, na América Latina, em todo lugar. É assim. E a verdade católica? Como é que seria? Bom, a fonte da autoridade deve vir de Deus. O método de ação, a restauração em Cristo. E a visão do Estado, submisso à lei eterna. Essa é a visão que um católico deve ter. Baseado em quê? Baseado em Cristo Rei e baseado na doutrina social da Igreja. Vou falar dessas duas coisas a seguir. Mas já deu para você entender a diferença entre esquerdista, direitista e católico. Não deu? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve rejeitar a moeda. Ser católico de verdade é rejeitar a moeda inteira, não apenas uma das faces. Até porque a solução não é política, ela é religiosa, ela é espiritual. Se você não é católico, eu tenho certeza que você está me entendendo. Eu sei que tem uma boa galera que lê os artigos da Summa Virtus, que me acompanha, que me segue no Instagram, que não é católica. Mas você está conseguindo entender dos males da esquerda e da direita, não tá? Tá claro para você também, né? Porque eu tenho medo, às vezes, de falar só para os católicos e quem não é católico se sentir excluído nas minhas explicações, mas dá para entender, não dá? Então, qual seria a mudança de eixo? A gente tem que ir do eixo horizontal para o eixo vertical. O católico, ele não deve habitar o espectro horizontal criado no século XVIII pelos revolucionários. Ele não deve buscar conservar o status quo. O católico, ele deve habitar a estrutura vertical da realidade. Esta, a ordem divina. Como? Com a doutrina de Cristo Rei. A doutrina de Cristo Rei, ela foi encabeçada por Papa Pio XI na encíclica Quas Primas. E basicamente o Papa mostrava como Cristo, ele precisa ser o rei das nossas vidas, o rei na sociedade, o rei das nações, das civilizações, o rei dos governantes. Então, aquele governante ele deve atuar em nome de Cristo. Cristo tem que reinar na sociedade. Ele não deve reinar só nos fins dos tempos, só no ambiente escatológico. Não, Cristo tem que reinar hoje. E você precisa descartar todos os políticos ou todos os intelectuais, todos os influenciadores que dizem o contrário.
Falar, não, a sociedade ela precisa respeitar essa divisão. Não tem que ter divisão. Cristo tem que reinar no aparato público. Cristo tem que reinar nas questões sociais práticas do dia a dia. Cristo não pode ser o rei de forma simbólica ou de forma apenas espiritual. Não. Deve ser o rei no ambiente prático, mundano, no ambiente político, no ambiente social, nas mais respectivas formas. Então, nações, leis, culturas, instituições públicas devem obediência ao Cristo, ao seu cetro. Não existe autoridade humana legítima que não derive da autoridade divina. O Estado que se declara neutro ou laico está em apostasia. Então, como colocar em prática a doutrina de Cristo Rei? Simples, com base na doutrina social da igreja. Eu pretendo fazer uma série de vídeos, ou talvez um curso, aqui no YouTube, ou na própria Summa Virtus, em forma de texto, em forma de vídeo, tratando exclusivamente da doutrina social da igreja, e outro curso, talvez, falando mais desse aspecto de Cristo Rei, pois são dois temas absolutamente riquíssimos. Está lá na doutrina social da igreja, encabeçada por Leão XIII, mas mantida por inúmeros intelectuais, inúmeros papas. Antes mesmo de Leão XIII havia muito conteúdo robusto no tocante à atuação social, econômica do cristão. Então é por meio da doutrina social da igreja que se chega ao reinado social de Cristo. É aí. É por meio da DSI. Então, meu caro, eu gravei este vídeo para você entender que a esquerda e a direita, ambas, são corruptas, ideologicamente falando. À primeira vista, você pode compreender que a esquerda é muito mais corrupta e muito mais satânica, né? Mas a direita, ela é tão corrupta quanto, porque ela é omissa, porque ela faz parte, ela vê a desgraça acontecendo e quer afagar os ânimos, quer remediar algo que é irremediável, quer preservar algo que não pode ser preservado. Não há como manter o reinado social de Nosso Senhor vigente, pulsante, e ao mesmo tempo conservar algo que os revolucionários possam ter deixado escapar ou ter deixado sobrar. Porque o conservador vai apenas catar o caco do revolucionário, vai limpar a poeira do esquerdista. E isso é inaceitável. Mas isso não quer dizer que você, como católico, ou você que não é católico, mas ficou comigo até o final desse vídeo, não quer dizer que você deva se abster da vida política partidária. Não, não, não. Pelo contrário, você deve atuar por essas vias. Você deve votar naquele político menos pior. Sim, você deve. Porque, infelizmente, os revolucionários, os seus atos e as suas mazelas, elas influenciam na nossa vida. O revolucionário, ele quer nos escravizar. Então, caso você possa votar em algum candidato que mine a desgraça, isso é válido. Mas você deve estar ciente que este sistema é corrompido e foi corrompido no mundo inteiro, pois todas as repúblicas do mundo nascem desta república, desta falsa república francesa. E em algum próximo vídeo eu quero trazer como Platão e Aristóteles eles compreendiam as formas de governo e as formas de Estado. República, monarquia, oligarquia, aristocracia, enfim. Quero trazer o que eles diziam, o que os romanos diziam, o que outros gregos diziam. Farei um vídeo bem teórico em relação a isso, para você entender a diferença do que era tido antes como uma forma de governo, uma forma de Estado aceitável, e o que temos hoje. Esta corrupção, esta estrutura burocrática, de fato, satânica, que só preserva no poder quem faz parte desse sistema. Então, meus caros, lutemos
para a restauração do reinado social de Nosso Senhor. Lutemos pela instalação de políticas públicas baseadas na doutrina social da Igreja. E eu me comprometo a esclarecer esses dois aspectos de Cristo Rei e da doutrina social da Igreja e trazer muito conteúdo sobre isso, porque é só assim, essa é a resposta final para as nossas vidas, para o nosso ambiente social, político, econômico. É só a doutrina social da Igreja, mais nada. Se você não é católico, me desculpa, não existe outra opção. Não existe. Existe só a doutrina social da Igreja e Cristo Rei. Mais nada. Tá bom? Então, caso você queira saber mais sobre todos esses assuntos que eu trouxe aqui no vídeo, vai lá no nosso site, se inscreva de forma gratuita ou adquira alguma assinatura paga, porque assim você vai liberar todos os nossos conteúdos, você vai liberar o melhor da Summa Virtus e vai estar ajudando este canal, que não pode ser monetizado por enquanto, mas se você se inscrever, se você deixar o like, também vai nos ajudar muito a trazer conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Falei bastante. Caso você tenha dúvida, escreva aqui nos comentários ou me mande mensagem no Instagram. Eu vejo você no próximo vídeo.